E aí, galera? Beleza? Vocês já pararam pra pensar em quantos mistérios rolam nesse mundão velho sem porteira? Tipo, coisas que fazem a gente questionar tudo que a gente achava que sabia? O mundo é cheio dessas paradas sinistras e, mesmo com toda a tecnologia e ciência que a gente tem hoje, alguns casos continuam sem explicação. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Preparei uma lista com 10 mistérios reais que até hoje deixam cientistas, historiadores e todo mundo que nem a gente de cabelo em pé. A gente vai viajar no tempo, investigar teorias malucas e mergulhar de cabeça em cada caso para tentar entender o que aconteceu de verdade. Então, já sabe, né? Aperte os cintos, ajuste o volume e venha com a gente descobrir os maiores mistérios que desafiam a lógica. Se você também é fascinado pelo inexplicável, esse vídeo é para você. Em 1918, a Rússia tremeu com a Revolução Russa e, em meio ao caos, o czar Nicolau II e sua família foram brutalmente assassinados. Mas e a filha mais nova, a grã-duquesa Anastasia? Aí que as coisas ficam sinistras. Rumores de que ela teria sobrevivido ao massacre se espalharam como fogo em palha. Uma galera jurava de pé junto que ela escapou da morte certa. Aí entra em cena Anna Anderson, uma figura misteriosa que afirmava ser a Anastasia perdida. Cara, imagina a treta. Ela tinha uma semelhança física impressionante com a grã-duquesa, conhecia detalhes da vida da família real e até cicatrizes que batiam com relatos da época. Mas, segura a marimba. Testes de DNA feitos muito tempo depois mostraram que, na verdade, a Ana era uma farsa. Mas e aí, será que a Anastasia realmente morreu naquela noite fatídica? Ou será que ela conseguiu escapar e viveu uma vida secreta longe dos holofotes? Essa é uma pergunta que ecoa até hoje, e o mistério da grã-duquesa desaparecida continua a alimentar a imaginação de muita gente ao redor do mundo. Preparem-se para mergulhar no Triângulo das Bermudas, um dos lugares mais misteriosos e temidos do planeta. Essa área triangular no Oceano Atlântico é famosa por uma série de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões, que parecem simplesmente desaparecer do mapa. E o pior, sem deixar rastros. Um dos casos mais emblemáticos é o do voo 19. Em 1945, 5 aviões da Marinha Americana sumiram no Triângulo durante um voo de treinamento de rotina. O mais bizarro é que, durante o contato com a torre de controle, os pilotos relataram falhas nos instrumentos e a sensação de que o mar estava estranho. E aí, puf, desapareceram sem deixar vestígios. As teorias para explicar esses eventos vão de portais dimensionais a anomalias magnéticas, passando por ondas gigantescas e até mesmo abduções extraterrestres. A ciência tenta encontrar respostas racionais, mas a verdade é que o Triângulo das Bermudas continua sendo um enigma que desafia a lógica e a nossa compreensão do mundo. Os maias, uma civilização absurdamente avançada para a época, construíram cidades incríveis, desenvolveram um sistema de escrita complexo e dominavam a astronomia como ninguém. Mas do nada, no auge do seu poderio, eles simplesmente abandonaram suas cidades. Sério, tipo, do dia para a noite, deixaram tudo para trás. Templos, casas, até mesmo comida. E aí, meu amigo, é que as coisas ficam sinistras. Ninguém sabe ao certo o que causou esse colapso repentino. As teorias são muitas. Mudanças climáticas extremas, guerras internas, revoltas populares, doenças devastadoras. Mas nenhuma delas consegue explicar completamente o que aconteceu com essa galera. O mistério do desaparecimento dos maias continua a intrigar historiadores e arqueólogos até hoje, e a gente fica aqui se perguntando: o que será que aconteceu com essa civilização tão avançada? Será que um dia a gente vai desvendar esse enigma? Em 1963, o mundo parou com o assassinato do presidente americano John F. Kennedy.
As imagens do acontecimento são chocantes, e em meio à multidão em pânico, uma figura misteriosa se destaca, um homem segurando um guarda-chuva aberto, em pleno dia de sol. Bizarro, né? Esse cara, que ficou conhecido como o Homem do Guarda-Chuva, se tornou um dos maiores enigmas da história. Teorias da conspiração pipocaram por todos os lados. Seria ele um agente secreto envolvido no assassinato? Teria ele disparado um dardo envenenado no presidente? Ou seria apenas um cara distraído que esqueceu de fechar o guarda-chuva? A explicação oficial é de que ele era só um manifestante protestando contra a família Kennedy. Mas convenhamos, essa história tá mal contada, né? As dúvidas persistem até hoje, e o Homem do Guarda-Chuva segue como um lembrete de que, às vezes, a realidade pode ser mais estranha que a ficção. No meio da planície de Salisbury, na Inglaterra, um conjunto de pedras gigantescas desafiam a lógica e o tempo Stonehenge. Essas pedras, algumas pesando toneladas, foram erguidas há milhares de anos atrás, e até hoje ninguém sabe ao certo como ou porquê. É sério, os caras não tinham nem trator. Imagina o trampo que deve ter sido transportar essas pedras gigantescas por quilômetros, sem nenhuma tecnologia moderna. E o mais intrigante, como eles conseguiram erguer essas pedras, encaixando-as com tanta precisão? É de pirar o cabeção. As teorias sobre Stonehenge são muitas. Observatório astronômico, local de rituais religiosos, portal para outras dimensões. A verdade é que a gente não faz ideia. O que a gente sabe é que Stonehenge é um dos monumentos mais misteriosos e fascinantes do mundo, e sua verdadeira história continua sendo um enigma. Em 1845, dois navios britânicos, o HMS Erebus e o HMS Terror, partiram em uma expedição ambiciosa encontrar a passagem noroeste, uma rota marítima pelo Ártico que ligaria o Atlântico ao Pacífico. A expedição era liderada por Sir John Franklin, um explorador experiente, mas o que era para ser uma viagem de descoberta se transformou em um dos maiores mistérios marítimos da história. Os navios simplesmente desapareceram no Ártico. Anos depois, alguns objetos da expedição foram encontrados abandonados em terra, junto com corpos de tripulantes. Tudo indicava que a expedição tinha encontrado um fim trágico, mas o mistério só se aprofundava. O que aconteceu com os navios e o restante da tripulação? Teriam eles ficado presos no gelo, atacados por ursos polares? Ou teriam sucumbido à fome e ao frio extremo? As descobertas recentes dos destroços dos navios no fundo do mar só aumentaram as perguntas. A expedição perdida de Franklin continua sendo um lembrete assustador dos perigos ocultos nas regiões mais remotas do planeta. No Vale da Morte, na Califórnia, um fenômeno bizarro desafia a gravidade e o bom senso pedras que se movem sozinhas. É isso mesmo que você ouviu. Essas pedras, algumas pesando centenas de quilos, deixam rastros no chão seco do deserto, como se tivessem deslizado, mas ninguém nunca as viu se mover. É de pirar o cabeção. Por décadas, cientistas e curiosos tentaram desvendar esse mistério. As teorias iam de ventos fortes a campos magnéticos, passando por alienígenas e brincadeiras de ETs entediados. Mas em 2014, o mistério foi finalmente desvendado. Usando câmeras e sensores, cientistas descobriram que as pedras se movem em condições climáticas muito específicas. Durante o inverno, uma fina camada de gelo se forma sobre o deserto. Quando o sol derrete o gelo, formam-se placas de gelo que, impulsionadas pelo vento, empurram as pedras, deixando os rastros misteriosos. Mistério resolvido? Parece que sim, mas o Vale da Morte continua sendo um lugar cheio de surpresas. Em 1908, um evento cataclísmico sacudiu a Sibéria, lá na Rússia. Uma explosão monstruosa, 1000 vezes mais poderosa que a bomba atômica de Hiroshima,
devastou uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Árvores foram derrubadas como se fossem palitos de fósforo. Janelas explodiram a quilômetros de distância, e a noite virou dia por causa do clarão. Mas o mais assustador é que não havia nenhuma cratera de impacto. Os cientistas ficaram completamente perplexos. O que teria causado uma explosão tão poderosa sem deixar vestígios? As teorias eram dignas de filmes de ficção científica. Um meteoro explodindo na atmosfera, um buraco negro em miniatura, ou até mesmo uma nave alienígena explodindo. Até hoje, o evento de Tunguska é um dos maiores mistérios científicos da história. A teoria mais aceita é a do meteoro, mas a ausência de uma cratera de impacto deixa muitas perguntas sem resposta. O que será que realmente aconteceu naquela manhã de verão na Sibéria? O mistério continua no ar. Literalmente. Em 1948, um homem bem vestido foi encontrado morto em uma praia na Austrália. Ele não tinha documentos, e a única pista era um pedaço de papel com as palavras Tamam Shud, que significa terminado em persa. A parada já era sinistra, mas a coisa ficou ainda mais bizarra. No bolso do homem, a polícia encontrou um código secreto que ninguém conseguiu decifrar. Era como se ele tivesse saído de um filme de espionagem. As investigações apontaram para um possível caso de espionagem da Guerra Fria, mas a verdadeira identidade do homem de Somerton e a mensagem do código permanecem um mistério até hoje. Recentemente, cientistas conseguiram extrair DNA do corpo do homem de Somerton, mas a análise não levou a nenhuma pista concreta. Quem era esse homem misterioso? Qual era a mensagem do código? Será que ele era realmente um espião? As perguntas continuam sem resposta, e o homem de Somerton permanece como um dos maiores enigmas da história da Austrália. Em 1997, os oceanógrafos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, captaram um som ultrapotente vindo das profundezas do Oceano Pacífico. Era um som de frequência ultrabaixa, muito mais alto do que qualquer som já registrado de uma criatura marinha conhecida. Era o famoso bloop. A galera que manja dos paranauês oceânicos ficou de cabelo em pé. O som era tão intenso que foi captado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. As teorias pipocaram. Um monstro marinho colossal? Uma nova espécie de baleia gigante? Ou, quem sabe, uma civilização submarina super avançada tentando se comunicar? Apesar de toda a especulação, a explicação mais plausível é que o bloop tenha sido causado pelo desprendimento de um iceberg gigante lá na Antártida. Mas, convenhamos, a ideia de um monstro marinho colossal é muito mais emocionante. O bloop segue como um lembrete de que o oceano é um lugar vasto e misterioso, e que ainda temos muito a descobrir sobre as criaturas que habitam as profundezas. E aí, galera, curtiram a viagem pelos mistérios mais insanos do planeta? Vimos que, mesmo com toda a ciência e tecnologia, o mundo ainda guarda segredos que desafiam a lógica e a nossa compreensão. São casos que nos lembram que ainda há muito a ser descoberto e que a realidade pode ser mais estranha e fascinante do que qualquer ficção. A verdade é que a gente é movido pela curiosidade, pela vontade de entender o inexplicável. É isso que nos faz questionar, investigar e buscar respostas. Talvez um dia a gente consiga desvendar todos esses enigmas, ou talvez eles existam justamente para nos manter fascinados pelo desconhecido. Se você, assim como eu, é apaixonado por mistérios e adora mergulhar em histórias que desafiam a lógica, não se esqueça de se inscrever no canal Abra Top 10 da Verdade, ativar o sininho das notificações e deixar seu like maroto. E aí, qual desses mistérios te deixou mais bugado? Conta pra gente nos comentários e já aproveita para sugerir temas para os próximos vídeos. Valeu, galera, e até a próxima!